Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema controle de constitucionalidade. Muito bem, no bloco anterior nós vimos o que é controlar a constitucionalidade. Quando alguém perguntar para você o que é controlar a constitucionalidade, você responde: é verificar se a norma é compatível ou incompatível com a Constituição. Todavia, a gente tem que tecer algumas considerações com relação a esta informação. Primeiro que a Constituição prevalece pelo fato da supremacia formal da Constituição. Ou seja, a Constituição é a norma mais forte num sistema jurídico brasileiro, num sistema hierarquizado. Por isso aquela pirâmide, porque a Constituição estaria no topo e as demais normas abaixo da Constituição, retirando o fundamento de validade do texto constitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a norma constitucional, ela é suprema porque ela goza de um processo de alterabilidade mais dificultoso do que as demais normas. Ou seja, a nossa Constituição é rígida e é a rigidez da Constituição que garante a sua supremacia. Ela é a norma mais formal, mais burocrática e mais dificultosa e decorre do poder constituinte originário. Muito bem. Agora, o que pode ter a sua constitucionalidade controlada? O que pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Resposta: todas as normas que decorram diretamente do texto constitucional. Aí você fala, mas professora, norma é em sentido amplo, o que a senhora está abrangendo? Muito bem, são todas as leis ou atos normativos que decorram diretamente do texto constitucional. Isso significa que todos aqueles atos que tenham toda a sua formação, o seu regramento no texto constitucional de forma direta, podem ter a sua constitucionalidade declarada. Aí você fala, quais são? Porque eu não sei. É muito fácil. É só você ir até o artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição vai trazer o rol de atos normativos que decorrem diretamente da Constituição, ou seja, que tem o seu processo de alterabilidade e confecção regidos pelo texto constitucional. São eles: emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. São 7 os atos normativos que decorrem diretamente da Constituição. Artigo 59. Então, se eu perguntar para você, é possível controlar a constitucionalidade de uma medida provisória? Você fala, sim. Aí fala, mas não é lei? Você fala, tudo bem, não só a lei tem a sua constitucionalidade declarada. O que tem a sua constitucionalidade declarada? Tudo aquilo que decorra diretamente da Constituição. E a ideia, tem que entender a lógica do sistema, é muito simples. Se a Constituição diz que esses atos podem ser editados, e eles devem ser editados desta forma e nesses temas, se isso que a Constituição determina não for respeitado, o que esse ato editado vai ser? Incompatível com o texto constitucional. Por isso, podem eles ter a sua constitucionalidade controlada. É muito simples, é muito lógico. Se a Constituição diz o que eles devem fazer e como eles devem ser feitos, eu posso controlar, verificar se essas determinações estão sendo respeitadas. Se não está sendo qualquer delas, a constitucionalidade pode ser verificada. Tudo bem? Então, todos os atos que decorram diretamente do texto constitucional, os atos previstos no artigo 59. Aí eu pergunto para vocês, e um decreto executivo, decreto regulamentar ou decreto típico do administrador público, que você estuda lá em direito administrativo? Esse decreto tipicamente do executivo, ele pode ter a sua constitucionalidade declarada? A resposta: não. Por quê? Porque ele não decorre diretamente da norma constitucional, mas sim decorre da lei. Então, o controle não é de constitucionalidade, o controle é de
legalidade. Ele decorre da lei e tem que seguir o que a lei determina. É muito simples. Não se embanane com esse tema aqui que você vai tirar de letra. Agora, uma questão um pouco mais complexa. Você lê o artigo 59 e você vê lá emendas constitucionais. Aí você fala, mas professora, a própria Constituição pode ter a constitucionalidade declarada ou controlada? Olha que interessante. E aí pode vir uma pergunta assim, ó, existe norma constitucional inconstitucional? E a resposta é sim, desde que a norma constitucional decorra de reforma, revisão, e não originalmente do texto constitucional. Por quê? Porque o poder originário é ilimitado, então não tem o que controlar. Agora, tudo que decorra posteriormente à edição da Constituição não é originário, é derivado. Se é derivado, está derivando de algum lugar, da própria disposição constitucional, ou seja, deve seguir as suas orientações sob pena de violar o que o próprio Constituinte, de forma originária, estabeleceu. Então, eu posso ter uma emenda constitucional inconstitucional? Sim. Quer um exemplo? O artigo 60 da Constituição vai estabelecer ali o quórum para fins de aprovação de uma emenda. E nós já sabemos que o quórum é 3/5 em cada uma das casas em 2 turnos de votação. Vamos supor que uma emenda seja aprovada por maioria absoluta. Não é isso que a Constituição fala. A Constituição exige 3/5. Tem um problema essa emenda? Tem um problema no processo de confecção. Então, essa emenda, ela é constitucional ou ela é inconstitucional? É só você verificar. Se o 60 manda 3/5 e na prática foi aplicado o quórum de maioria absoluta, tem problema? Tem. Essa emenda é inconstitucional? É. Mas para que isso fique... para que isso valha, para que isso seja algo que a gente pode opor em razão às demais pessoas, o que eu preciso? Do judiciário declarando. Portanto, pode haver controle de constitucionalidade, verificando a compatibilidade da norma com as disposições constitucionais. Muito bem, saindo dessa ideia inicial, a ideia bem básica que as próprias emendas constitucionais podem ter a sua constitucionalidade controlada, vamos fazer então agora uma divisão metodológica do tema controle de constitucionalidade. É isso que eu quero que você entenda. E depois a gente vai tecer questões específicas. Mas é muito importante que a gente divida os momentos de controle, quem pode fazer, porque você vai ver que vai ficar tão mais fácil. É tão mais simples, e aí a gente desmistifica o tema que você fica morrendo de medo de errar no exame de ordem. Vamos lá, então. Então, vamos diferenciar nesse momento, com base no momento em que o controle é realizado. Então, o momento em que o controle é realizado, a gente divide aqui a nossa classificação. O controle de constitucionalidade, a análise da compatibilidade da norma em face da Constituição, pode ser realizada preventivamente ou repressivamente. Aí você fala, o que é isso, professor? Por que o controle é preventivo? Porque ele acontece antes do nascimento da norma, antes da vigência, tecnicamente, da norma. Então, todas as vezes que eu faço uma análise da compatibilidade desta norma em face da Constituição antes da sua vigência, temos aqui um controle preventivo. E esse controle impede que a norma nasça e que ela nasça de forma inconstitucional, ok? Ou seja, impede que a norma entre no ordenamento jurídico sem que haja compatibilidade total dela em face da Constituição. Já o controle repressivo é o controle feito após a vigência da norma, depois dela já estar produzindo os seus regulares efeitos. Então, o controle repressivo tem por objetivo tirar ou extirpar do ordenamento jurídico os efeitos que esta norma está produzindo sem poder. Por que sem poder? Porque ela é incompatível com a Constituição.
até que seja declarada essa incompatibilidade ou declarada inconstitucionalidade, norma que vige produz efeitos, ok? Então, vamos separar com base no momento. O controle pode ser preventivo ou repressivo. E agora, nessa ordem de ideias, a gente faz a seguinte divisão. Então, na análise do momento, vimos que o controle pode ser preventivo e repressivo. Esse controle preventivo se dá antes da vigência da norma. O controle repressivo acontece posteriormente à edição da norma. Muito bem. Quem pode fazer controle de constitucionalidade? Quem pode fazer essa análise de compatibilidade da norma em face da Constituição? Os três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Você vê que depois que você entender isso aqui, tudo o resto fica fácil. Então, os três poderes podem realizar controle de constitucionalidade, tanto em âmbito preventivo quanto em âmbito repressivo. Muito bem. O controle preventivo, então, pode ser feito pelos três poderes, preventivo ou repressivamente. Agora, cuidado. De forma típica, quem faz controle preventivo de constitucionalidade? De forma típica, quem faz é o legislativo e o executivo. E aí, de forma diferente, quem faz controle de constitucionalidade repressivo de forma típica é o poder judiciário. Então, tipicamente, quem realiza controle de constitucionalidade repressivo é o poder judiciário. Tipicamente, quem realiza controle de constitucionalidade preventivo é o poder legislativo e executivo. Então, vamos ver um momento e aí a gente começa a estudar as demais questões do tema. Muito bem, preventivamente, qual é o momento que o legislativo vai realizar controle de constitucionalidade? Quando do processo legislativo, ou seja, quando do momento da confecção do ato. E isso é realizado de forma típica em âmbito federal pela CCJ. Aí você fala, o que é CCJ, professora? CCJ nada mais é do que a Comissão de Constituição e Justiça. É a Comissão de Constituição e Justiça que realiza a análise dos atos que vão ser deliberados, vão passar pela votação do Congresso Nacional em âmbito nacional. Então, quem faz essa análise preventiva? A CCJ. A CCJ nada mais é do que um órgão responsável pela análise da compatibilidade dos projetos que o Congresso vai votar em face da Constituição. Por quê? Porque senão nem perde tempo de mandar para plenário, nem perde tempo de reunir todo mundo e colocar o tema em votação. É uma análise preliminar. Agora, cuidado. O parecer da CCJ é um parecer terminativo e não meramente opinativo. Se a CCJ diz, este projeto é incompatível com a Constituição, é inconstitucional, ele nem vai ser levado à votação na casa, ok? Então, o controle pelo legislativo se dá na fase do processo legislativo em âmbito federal, tipicamente pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Já o Poder Executivo vai realizar esse controle quando dá sanção e veto. Muito bem, depois de aprovada uma lei pelo Congresso Nacional, ela vai ser encaminhada para a sanção ou veto do Presidente da República. A sanção é a concordância e a aquiescência, o veto é a discordância. A sanção, tudo bem, vai caminhar o projeto para fins de promulgação, publicação e vigência. Agora, o veto é a discordância do presidente em face do projeto aprovado. Esse veto, ele pode ser um veto político, e aí são questões políticas, questão de interesse público, mas esse veto também pode ser um veto jurídico. E o veto jurídico é exatamente o fundamento que a gente está falando aqui. O presidente da República veta, por quê?
porque a lei é incompatível, na visão dele, com a Constituição. O veto jurídico nada mais é do que uma forma que o Executivo tem de controlar a constitucionalidade. Agora, cuidado, eu disse que todos os atos do 59 podem ter sua constitucionalidade controlada. Esse controle pelo Executivo é feito na lei, porque a gente sabe que emenda não tem sanção presidencial, portanto não tem veto. Também não tem na medida provisória quando o Congresso rejeita integralmente o seu texto. Então aí a gente faz uma adaptação, né? Este modelo de controle preventivo, ele é totalmente cabível quando falamos da lei e não de todos os atos normativos do 59. Muito bem, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário realiza controle preventivo de constitucionalidade de forma excepcional, é exceção. E o Poder Judiciário atua aqui quando provocado. E o que ele vai fazer nada mais é do que garantir que o devido processo legislativo constitucional seja respeitado. Portanto, a intervenção dele é em sede de mandado de segurança, quando um parlamentar aciona o Supremo para fins de garantia deste processo legislativo constitucional. Então, o Supremo vai garantir o devido processo legislativo. E ele vai garantir porque um parlamentar o requisitou. O parlamentar provocou a sua atuação. Então, um parlamentar, vendo ali que o processo legislativo não está sendo cumprido, não está sendo respeitado, ele aciona o Supremo e fala, ó, Supremo, não estão respeitando lá o devido processo, depois lá na frente vão questionar o ato que decorra dele e ele vai ter problema. Então vamos fazer o seguinte, eu estou pedindo para que você dê uma ordem, e literalmente uma ordem de segurança, para fins de garantir que o devido processo legislativo constitucional seja assegurado. Ok? Portanto, a atuação aqui é só em sede de provocação em mandado de segurança impetrado por parlamentar. Já o controle repressivo, ele vai se dar também nas três esferas, legislativa, executiva e judiciária. Na esfera judiciária, de forma típica, como nós vimos, por meio das ações. E as ações constitucionais são, a gente vai ver aí, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias. Já o controle repressivo por meio do legislativo se dá em três momentos distintos. Três momentos distintos, ou três possibilidades. A primeira possibilidade de controle de constitucionalidade repressivo pelo legislativo se dá na hipótese do artigo 49, inciso 5 da Constituição. O 49, inciso 5, vai falar acerca da possibilidade que o Legislativo tenha, o Congresso Nacional, de sustar atos que exorbitem o processo, a delegação outorgada pelo Legislativo. Ou seja, toda vez que houver uma matéria delegada ao Executivo, e que essa delegação for desrespeitada, há a possibilidade do Legislativo sustar o ato. Portanto, esse ato de sustar, quando decorra do Legislativo e o fundamento seja a constitucionalidade, ele também seria uma modalidade de controle de constitucionalidade repressivo. Num segundo momento, poderíamos falar acerca da medida provisória. A medida provisória que for rejeitada pelo Congresso com fundamento em incompatibilidade dela com a Constituição também seria um controle de constitucionalidade repressivo. E, por fim, o Tribunal de Contas, quando reconhece a inconstitucionalidade de um ato, no caso concreto. O Poder Executivo também poderia, apesar de polêmico, controlar a constitucionalidade. E esse controle seria quando da aplicação da lei
em que ele se nega a cumpri-la com base no fundamento de inconstitucionalidade. É literalmente o desrespeito, o não dar cumprimento à lei, não aplicar a lei, porque ela é inconstitucional. Então, esse seria o parâmetro do executivo. O chefe do executivo determina a não aplicação de uma lei por entendê-la inconstitucional. Essa aqui é a polêmica, ok? Então, temos os 3 momentos de controle em todos os poderes: legislativo, executivo e judiciário, tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe. E convido vocês para já assistir a nossa próxima aula, em que a gente vai dar continuidade à análise do tema controle de constitucionalidade. Obrigada pela atenção e até lá!